Ato profético de Ezequiel. Isso existe? Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Hoje estaremos finalizando o capítulo 4 de Ezequiel. Iremos ler o versículo 17, mas o contexto do devocional é do versículo 9 ao 17. Encorajo a vocês lerem todo ele para entender junto comigo o contexto deste devocional. Pois haverá falta de comida e de água, ficarão chocados com a aparência uns dos outros e definharão por causa de sua iniquidade. O tijolo que nós aprendemos no devocional passado era um ato profético, um retrato contra a nação rebelde e sua destruição. Ele é considerado profético, pois ainda não aconteceu literalmente, mas espiritualmente já foi decretado por Deus. No versículo 9, Deus agora preocupa-se com a saúde física também do profeta e manda Ezequiel fazer pão com trigo, sem glúten com certeza, pois nessa época não tinha modificação do trigo como nos tempos atuais. E o Espírito ainda explicitou que colocasse cevada, feijão, lentilha, painço e espelta, que é um grão rústico próximo ao trigo, conhecido por diversos nomes, dentre eles o trigo vermelho, mas existe ela também na cor branca. E Ezequiel deveria comer esse pão pelos 390 dias que ele estaria deitado por causa de Israel. Neste texto é omitido os 40 dias deitado e profetizando contra Judá. Deus, em sua onisciência, como ele queria o profeta quase paralisado na cama pelo tempo da execução do ato profético da punição contra a nação rebelde, ele também sabe que uma pessoa deitada por mais de um ano, sem se mover e muito menos sem se exercitar, o Senhor diz que ele deve comer menos. Além do ato profético, é questão de sobrevivência do profeta. Por isso, ele ensina a Ezequiel até o modo de se alimentar. Ele deveria comer apenas 240 gramas do pão por dia e em horários determinados por Deus, assim como 500 ml de água ao dia. Deus é muito zeloso e cuidadoso com os que lhe obedecem. Ele se preocupa com sua criação sempre e em cada momento de nossas vidas. Mas esse reflexo é para quem permanece e deseja sua presença. É para quem solicita a Deus que o guie sobre toda a sua vida. Ao lermos também o versículo 12, Deus manda dizer Ezequiel que assasse o pão na frente do povo e use como combustível fezes humanas. Isso mesmo, irmãos, excrementos humanos como combustível. Mas fiquem tranquilos, que já no versículo 15, Deus autoriza a Ezequiel mudar o combustível para assar o pão, e será o esterco de vaca. Será menos chocante, mesmo assim é impuro, mas vocês entenderão logo logo o motivo, só lembrando que era usado como combustível. É como se fosse o óleo ou o querosene para ativar o fogo na madeira, que seja provável que o esterco de vaca estivesse totalmente seco. O comentário de Fawcett sobre fezes de vacas como combustível, o alívio da ordem anterior, não mais o excremento do homem, ainda assim o pão assado é contaminado, para implicar que, seja qual for a redução parcial que possa haver por causa do profeta, o principal decreto de Deus quanto à punição de Israel pelo exílio entre os gentios é inalterável. E Deus continua: você deve comer o pão como se fosse um bolo de cevada. E você dirá:
Desse modo, Israel comerá sua comida impura entre as nações para onde eu expulsar. Entender o motivo? Como Ezequiel é o espelho de Israel e Judá, o que acontecer a ele de forma profética acontecerá com Israel e Judá. A punição a Jerusalém, esse foi um dos atos proféticos de Ezequiel contra a nação rebelde. Mas, como já antecipei, Ezequiel suplica a Deus para não assar o pão com fezes humanas como combustível, pois ele disse a Deus que nunca comeu algo impuro e muito menos fazer no meio de impurezas as refeições. Contudo, Deus queria punir o povo. Ezequiel era a referência dessa punição, pois também ele comeria racionado, apenas 240 gramas de pão ao dia. Seria assim o racionamento a todo o povo. Era um pão e o comer por 390 dias deitado, totalmente imóvel. Assim seria a punição ao povo desobediente, o povo que tinha Deus como seu Senhor e não o adorava corretamente. Eles buscavam mal ao invés de bem. O racionamento também era com a água, meio litro de água apenas por dia, e em horários também determinados pelo Senhor. E o mesmo aconteceria em Jerusalém ao povo. É bom relembrar que a maioria dos líderes corruptos e que maltratavam o povo já estavam mortos. Agora a limpeza era no povo e a pedido de Ezequiel. Deus então permite trocar o combustível para assar o pão com esterco de vaca e não em cima de fezes humanas. Apesar, irmãos, os árabes usam esterco de bestas como combustível na época, já que a madeira era algo escasso no deserto. Assim, irmãos, irmãs e ouvintes, podemos enfatizar que, se a nação de Israel estivesse espiritualmente afundada até o nível dos pagãos em seus pecados e idolatrias, então Deus fará corresponder sua condição exteriormente igual à dos gentios. Ou seja, se Israel e Judá não querem o Deus de Abraão, então não viverão sobre as bênçãos dadas ao próprio Abraão. Se desejam a idolatria dos ímpios, viverão também sob a maldição dada aos ímpios. Esse é o cuidado que nós, como igreja, também devemos ter. Queremos as bênçãos e proteção de Deus em Cristo Jesus. Então, vamos viver conforme o Senhor nos orienta, através do seu Santo Espírito, através de sua palavra. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado, Deus, por esse privilégio de chegar à Tua presença em nome de Jesus. Entendermos, Pai, um pouco mais o que é um ato profético, se ele existia, como é que funciona, Pai. Entendemos que o Senhor é grande e misericordioso. O Senhor demonstrou tanta misericórdia através da Tua grandeza sobre esse povo desobediente. E assim nos dá um ensinamento como igreja em Cristo Jesus, que devemos ter esse cuidado, a preocupação de mantermos fiéis a Ti, para que o Senhor, aquela misericórdia que está sobre nós, continue, essa longanimidade continue. E assim como o Senhor pune o mal, o Senhor pune aquele que está no bem e agora deseja fazer o mal. Que a gente possa escolher o bem o tempo inteiro, escolher estar na Tua presença, escolher, ó Deus, estar nos Teus caminhos, ler Tua palavra e permanecer nela. Então, Deus, a minha oração é para que cada irmão e cada irmã, cada ouvinte entenda isso, que a gente não possa, ó Deus, fugir dos Teus caminhos, que aquele que foge, quer viver como ímpio, vai receber então as maldições que o ímpio e aquele que faz o mal tem. Se a gente quer estar na presença em Cristo Jesus, devamos então viver como Ele quer que vivamos, na Tua fidelidade. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Tenham todos um excelente dia. Até amanhã, se Deus nos permitir.